O casarão dos Malhotra em Delhi erguia-se como um mausoléu de mármore branco sob o sol escaldante. Mas dentro de seus muros, o ar era gélido e carregado de uma tristeza indescritível. Lustres de cristal de Murano pendiam do teto alto, refletindo uma luz que não aquecia os corações dos que ali habitavam. Raiver Malhotra, o magnata do aço, caminhava pelos corredores silenciosos, onde o eco de seus sapatos caros parecia zombar da solidão que assolava sua linhagem. Ouro e seda decoravam cada canto, porém a alma daquela casa havia partido silenciosamente para nunca mais voltar. No quarto mais luxuoso da ala leste, o pequeno Ishaan permanecia sentado em sua cama imensa, parecendo uma estátua de marfim esquecida pelo tempo. Seus olhos, outrora brilhantes como estrelas sobre o Ganges, agora estavam fundos e sem vida, fixos em um ponto invisível no horizonte. Aos 6 anos, ele carregava o peso de um luto que nenhum adulto conseguia mensurar de forma justa desde que a mãe se fora. O menino selara seus lábios contra o mundo e contra qualquer sustento. A fragilidade de seu corpo minúsculo era o maior fracasso de Rajveer. Pratos de prata traziam iguarias preparadas pelos chefes mais renomados da Europa, mas a comida esfriava intocada, servindo apenas para alimentar o desespero do pai. Médicos de Londres e especialistas de Nova York passavam pela porta de Carvalho, prescrevendo tônicos e vitaminas. Mas nenhum remédio podia curar a fome de uma alma que desistira de lutar. A cozinha, equipada com a mais alta tecnologia, fervilhava em uma atividade frenética e inútil. Cada tentativa de alimentar o herdeiro dos Malhotra resultava em lágrimas silenciosas e na rejeição obstinada de um coração profundamente ferido. Rajveer olhava para as pilhas de documentos e para o saldo bancário que crescia exponencialmente a cada segundo, sentindo uma náusea profunda diante de sua própria impotência. Ele havia construído impérios e dobrado vontades de governos, mas não conseguia convencer o próprio filho a aceitar uma única colher de sopa: o dinheiro, que ele sempre considerou a solução para todos os problemas terrenos. Revelava-se agora um papel sem valor diante do silêncio de Ishaan. A sombra da morte rondava o berço de ouro, e o patriarca sentia o karma cobrar um preço alto. Savitri, a avó do menino, passava as horas em seu quarto de orações, queimando incenso e entoando mantras antigos diante da imagem de Krishna, pedindo por um milagre. Ela acreditava firmemente que a maldição da riqueza havia cegado a família para as verdades espirituais e que a dor de Ishaan era o grito da terra. Suas mãos trêmulas contavam as contas do Japamala enquanto lágrimas lavavam seu rosto enrugado pela idade e pela preocupação. Para ela, a solução não viria da ciência ocidental, mas de algo muito mais profundo, algo que o dinheiro jamais compraria. Os jantares de negócios de Rajveer tornaram-se eventos sombrios, onde o luxo das mesas postas contrastava com a angústia que ele tentava esconder sob ternos de corte impecável. Seus sócios sussurravam nos corredores do clube privado sobre a decadência do herdeiro Malhotra, alimentando boatos de que a fortuna da família estava amaldiçoada. Cada comentário atravessava o peito de Rajveer como uma lança de gelo, ferindo seu orgulho e expondo sua vulnerabilidade. O mundo exterior via um gigante da indústria, mas dentro de casa ele era apenas um homem, derrotado pela recusa de uma criança. O quarto de Ishaan era uma galeria de brinquedos caros, robôs eletrônicos e trens em miniatura que permaneciam inertes sobre o tapete persa de fios de seda. Nada despertava o interesse do menino, nem as luzes coloridas, nem as histórias narradas por dispositivos de última geração. Ele preferia olhar pela janela, observando os pássaros que voavam livres sobre os jardins da mansão, talvez invejando a simplicidade de suas vidas sem fardos. O silêncio que ele mantinha era uma barreira intransponível, uma fortaleza construída com tijolos de mágoa e cimento de abandono emocional profundo. Um psiquiatra renomado tentou abordagens lúdicas, trazendo jogos e cores para tentar penetrar no isolamento de Ishaan, mas foi recebido com uma indiferença que beirava o cruel. O especialista explicou a Rajveer
que o trauma da perda materna havia criado um bloqueio psicossomático, onde a comida representava o mundo que ele desejava rejeitar. No entanto, as palavras técnicas não ofereciam conforto nem nutrição ao corpo que definhava dia após dia. O desespero de Rajveer atingiu o ápice quando os exames mostraram níveis alarmantes de desnutrição, forçando uma internação domiciliar com muitos equipamentos médicos. A presença de suportes de soro e monitores cardíacos transformou a suíte real em uma enfermaria fria, onde o bip constante das máquinas era a única música. Rajveer passava as noites em claro, sentado ao lado da cama, segurando a mão pequena e fria do filho, implorando em silêncio por um sinal de reação. Ele oferecia viagens ao redor do mundo, parques de diversões inteiros e toda a riqueza que possuía, mas Ishaan nem sequer piscava em resposta às suas promessas. O poder do Império Malhotra estava de joelhos diante da fragilidade de um pulso fraco. Os criados da casa, que conheciam os segredos escondidos atrás das cortinas de veludo, comentavam em voz baixa na cozinha sobre a necessidade de uma intervenção divina. Eles lembravam da falecida senhora Malhotra, cuja bondade era o sol daquela residência, e como sua ausência deixara um vácuo que nenhum luxo poderia preencher. Alguns sugeriam rituais ancestrais, outros falavam de curandeiros das montanhas, mas todos concordavam que a ciência dos ricos estava falhando miseravelmente em salvar o pequeno mestre. A atmosfera na ala dos funcionários era de um luto antecipado e melancolia constante. A cada pôr do sol, a luz alaranjada que entrava pelas janelas parecia avisar que o tempo de Ishaan estava se esgotando como areia em uma ampulheta quebrada. Rajveer olhava para o retrato da esposa na parede, sentindo uma culpa corrosiva por não ter sido um pai presente enquanto ela estava viva. Ele agora tinha todo o tempo do mundo, mas o filho não queria compartilhar nenhum segundo com ele. A ironia do destino era amarga e pesada, transformando o homem mais rico da cidade no mais pobre em termos de afeto e esperança verdadeira. Certa noite, em um acesso de fúria e dor, Rajveer jogou uma bandeja de frutas importadas contra a parede, gritando porque o destino era tão injusto com ele. Os pedaços de maçã e uva espalharam-se pelo chão de mármore, testemunhas mudas de sua loucura e desamparo diante da morte iminente. Ishaan nem sequer se assustou com o barulho, continuando sua vigília silenciosa em direção ao nada, como se já habitasse outro plano de existência. O silêncio que se seguiu ao estrondo foi ainda mais aterrorizante do que o grito. Selando o destino daquela noite, as flores nos jardins da mansão pareciam murchar em simpatia com o estado do herdeiro, e até o ar de Delhi parecia mais pesado ao redor da propriedade. Rajveer convocou uma reunião de emergência com seus conselheiros, não para falar de lucros, mas para anunciar que pagaria qualquer fortuna a quem pudesse salvar Ishaan. O anúncio se espalhou como fogo em palha seca, atraindo charlatões e oportunistas de todos os cantos, todos ansiosos pelo ouro dos Malhotra, mas nenhum deles trazia a chave necessária para abrir os lábios cerrados do menino ou sua alma ferida. A velha Savitri, vendo o desespero do filho, aproximou-se dele com uma serenidade que ele não conseguia compreender, tocando seu ombro com firmeza e compaixão. Ela disse que o que Ishaan precisava não era de ouro, mas de algo que tivesse raiz, algo que pertencesse ao ciclo da vida e da morte. Rajveer, em sua arrogância ferida, não deu ouvidos às palavras da mãe, acreditando que a solução viria de um laboratório ou de uma mente brilhante. Ele ainda não percebera que a verdadeira cura muitas vezes reside na simplicidade que o dinheiro costuma ignorar. Enquanto isso, a quilômetros dali, em uma pequena aldeia nas margens do Ganges, uma jovem terminava suas orações matinais com o coração cheio de uma premonição estranha. Mira não sabia que seu destino estava prestes a colidir com a opulência e a miséria da família Malhotra. Trazendo consigo o segredo da vida, ela carregava apenas uma pequena trouxa e uma sabedoria ancestral que fluía em suas veias como o próprio rio sagrado. O chamado do destino era silencioso, mas persistente.
guiando seus passos em direção à cidade grande, onde a escuridão reinava absoluta. A jornada de Mira seria longa e difícil, mas ela sentia uma obrigação moral que transcendia as fronteiras de sua pequena vila e de sua pobreza. Ela conhecia a dor da perda, pois a terra onde vivia ensinava que nada é permanente, exceto o amor que deixamos para trás. Com um olhar de despedida para sua cabana de palha, ela partiu sem saber que seria a última esperança de um milionário e a salvação de uma criança. O universo estava movendo suas peças no tabuleiro do karma, preparando o palco para um encontro transformador e épico. Na mansão, a noite caiu novamente, trazendo consigo o medo do amanhã e a sombra da morte que parecia cada vez mais sólida e presente no quarto de Isaan. As enfermeiras trocavam os soros com movimentos mecânicos, enquanto Rajver observava o monitor cardíaco, contando cada batida como se fosse a última de sua própria vida. O vazio deixado pela ausência de amor era uma ferida aberta que sangrava ouro, mas não trazia paz nem cura para ninguém. O palco estava montado para a tragédia, a menos que um milagre de simplicidade decidisse intervir a tempo. Rajver adormeceu em sua poltrona, tendo pesadelos com corredores infinitos e pratos vazios, enquanto o vento soprava lá fora, carregando o pó da cidade e os lamentos dos pobres. Ele sonhou que Ishaan corria por um campo de flores, mas quando tentava alcançar, o menino se transformava em cinzas e desaparecia entre seus dedos. Acordou sobressaltado, com o suor frio escorrendo pela testa, percebendo que a realidade era quase tão cruel quanto o sonho que acabara de ter. O desespero era agora seu único companheiro fiel naquela imensa e gélida mansão de mármore. Naquela mesma madrugada, Meira chegou à estação de trem de Delhi. Seus olhos arregalados diante do caos e da imensidão da metrópole que nunca dormia ou descansava, ela apertou sua trouxa contra o peito, sentindo-se pequena, mas movida por uma força que nem ela mesma conseguia explicar totalmente em palavras. O endereço escrito em um pedaço de papel amassado era seu único guia, a bússola que a levaria ao coração do sofrimento dos ricos. Ela não tinha medo, pois sabia que a fome de Isaan era a mesma fome que assolava o mundo todo. O destino de Ishaan e Mira já estava entrelaçado pelas linhas invisíveis do tempo, aguardando o momento exato em que a luz encontraria a sombra mais profunda. Enquanto o sol começava a surgir no horizonte de Delhi, anunciando um novo dia de incertezas, a jovem caminhava com determinação pelas ruas movimentadas. Ela trazia consigo não apenas a esperança de uma refeição, mas a promessa de um renascimento para uma linhagem que havia se perdido na própria ganância. O primeiro capítulo da dor estava chegando ao fim, abrindo espaço para a intervenção da alma. Desta forma, o cenário de desolação estava completo, aguardando apenas o toque de uma mão que não conhecia o luxo, mas entendia perfeitamente a linguagem do coração. A mansão Malhotra, com toda a sua glória e poder, era apenas uma casca vazia, esperando para ser preenchida por algo real e sagrado. O silêncio de Ishaan era o grito de uma geração que pedia por sentido em meio ao materialismo desenfreado de uma sociedade em crise. A mudança estava próxima, batendo silenciosamente às portas douradas daquela fortaleza de mármore, pronta para mudar tudo. A manhã em Delhi despertava, envolta em uma névoa de poeira e calor. Quando Mira parou diante dos portões monumentais da mansão Malhotra, seus pés, calejados pelas longas caminhadas na terra batida de sua aldeia, sentiam o asfalto quente através das sandálias gastas pelo uso constante. Ela vestia um sari de algodão simples, de uma cor azul desbotada que lembrava o céu antes da tempestade, contrastando violentamente com a opulência dos guardas uniformizados. No entanto, sua postura era ereta, e seus olhos carregavam uma dignidade que nenhuma riqueza material poderia comprar ou sequer tentar imitar. Os seguranças, acostumados a lidar com entregadores e magnatas, olharam para a jovem com um desprezo mal disfarçado e uma impaciência cortante. Eles zombaram de suas palavras quando ela afirmou calmamente que estava ali para salvar o pequeno herdeiro da família, rindo de sua presunção. Para aqueles homens,
Ela era apenas mais uma pedinte em busca de algumas moedas no meio da miséria urbana. Ignorando o brilho sagrado que emanava de sua face serena, Meera não se deixou abalar pelas ofensas, permanecendo imóvel como uma árvore antiga, cujas raízes penetravam profundamente no solo da fé. Foi Savitri quem a viu através das câmeras de segurança, sentindo um calafrio de reconhecimento percorrer sua espinha envelhecida pelo tempo e pela dor. A matriarca ordenou imediatamente que os portões fossem abertos, ignorando os protestos dos funcionários que temiam a entrada de uma estranha maltrapilha na propriedade. Quando Meera cruzou o limiar, o aroma de sândalo e terra molhada pareceu invadir o saguão de mármore, trazendo consigo uma brisa de esperança que há muito não sobrava ali. A velha senhora percebeu que as preces feitas diante do fogo sagrado haviam finalmente sido ouvidas. Caminhando pelos salões decorados com obras de arte inestimáveis, Meera não demonstrou o assombro que muitos esperariam de alguém vindo da pobreza extrema. Ela observava as estátuas de bronze e as tapeçarias com uma curiosidade mansa. Mas seu foco permanecia na energia pesada que sufocava o ambiente luxuoso. Os empregados da casa sussurravam nos cantos, fazendo comentários maldosos sobre suas vestes humildes e o jeito rústico com que segurava sua pequena trouxa de pertences. Para eles, aquela presença era uma afronta à sofisticação do clã Malhotra, uma mancha em um palácio de cristal. Rajveer Malhotra surgiu no topo da escadaria, sua figura imponente, exalando uma autoridade que geralmente silenciava qualquer oponente no mundo dos negócios. Alvera Yovem Aldea. Sua primeira reação foi de uma indignação cética, sentindo-se insultado por terem permitido tamanha informalidade em sua casa. Ele desceu os degraus com passos pesados, questionando a mãe sobre o motivo de trazer aquela garota para o epicentro da crise familiar. A descrença em seu olhar era como uma barreira de gelo, tentando repelir a simplicidade que Meera representava de forma tão audaciosa e silenciosa. A jovem não baixou a cabeça diante do olhar gélido do milionário, mantendo uma calma que o deixou momentaneamente desconcertado e confuso. Ela explicou que não buscava ouro ou favores, mas que o chamado da vida a trouxera até aquele lugar de agonia. Suas palavras eram simples, destituídas da retórica rebuscada dos advogados, mas carregavam uma verdade que parecia vibrar nas paredes de concreto da mansão. Rajveer sentiu uma irritação crescente, pois sua mente lógica não conseguia processar a ideia de que uma estranha pudesse oferecer o que a ciência negava. Apesar de sua resistência interna, algo na voz de Meera o fez hesitar antes de expulsá-la definitivamente para a rua barulhenta. Ele permitiu que ela subisse até o quarto de Ishaan, acompanhando-a de perto como se vigiasse um possível invasor perigoso. O ar na suíte do menino era pesado com o cheiro de antisséptico e a melancolia de um espírito que se retirava lentamente. Meera parou na porta, absorvendo a tristeza que emanava do pequeno corpo deitado entre lençóis de seda pura. Reconhecendo ali uma fome que não era de carne, ela caminhou devagar até a cama, ignorando os bipes dos aparelhos eletrônicos que monitoravam a vida que se esvaía de forma silenciosa e cruel. As enfermeiras olharam para ela com desdém, segurando seringas e prontuários como escudos de sua autoridade médica e científica. Meera apenas sorriu. Um gesto tão natural e acolhedor que as máquinas pareceram, por um segundo, perder sua frieza tecnológica. Ela não tocou na criança imediatamente, preferindo respeitar o espaço sagrado da dor que Ishaan havia construído ao redor de si mesmo para se proteger do mundo. Então, aconteceu o momento que mudaria o curso da história daquela família despedaçada pela riqueza e pelo luto profundo. Ishaan, que não desviava o olhar do vazio há dias, moveu lentamente a cabeça em direção àquela figura que cheirava a chuva. Seus olhos se encontraram com os de Meera, e um choque de reconhecimento atravessou o abismo que separava o palácio da aldeia. Naquele instante de silêncio absoluto, uma faísca de vida brilhou nas pupilas opacas do menino, algo que nenhum tratamento caro havia conseguido despertar em meses de agonia. Rajveer
Observou a cena imóvel, sentindo um nó apertar sua garganta e uma esperança dolorosa renascer em seu peito cansado de sofrer. Ele viu o filho, que o ignorava constantemente, reagir de forma sutil, mas inegável. A presença daquela jovem desconhecida e humilde. A dúvida que antes o consumia transformou-se em uma curiosidade desesperada, fazendo-o questionar tudo o que acreditava sobre o poder e a influência. Ele percebeu que o silêncio de Mira tinha mais peso do que todos os discursos dos especialistas renomados que haviam passado por aquele quarto luxuoso. Enquanto isso, nos corredores externos, a fofoca sobre a intrusa espalhava-se como uma praga, alimentando a inveja dos criados e cozinheiros da mansão. O chefe de cozinha, um homem orgulhoso de sua técnica refinada, sentiu-se profundamente ofendido com a possibilidade de ser substituído por uma camponesa. Ele murmurava conspirações com o mordomo, planejando formas de sabotar a estadia da garota e provar que ela era uma charlatã perigosa. O ambiente de trabalho, já tenso, tornou-se um campo de batalha invisível, onde o preconceito de classe agia como uma arma afiada e impiedosa. Savitri, no entanto, permaneceu ao lado de Mira, oferecendo-lhe um suporte silencioso que servia de escudo contra a hostilidade generalizada da casa. Ela via na jovem a encarnação das virtudes que sua família havia perdido na busca incessante por mais luxo e prestígio social. A matriarca sabia que o caminho para a cura seria longo e tortuoso, exigindo sacrifícios que Rajveer talvez ainda não estivesse pronto para fazer. Ela sussurrou palavras de encorajamento no ouvido de Mira, pedindo-lhe que não desistisse da alma do pequeno Ishaan. Custasse o que custasse, Mira sentou-se no chão ao lado da cama, recusando a poltrona de veludo que lhe foi oferecida com uma polidez forçada. Ela começou a cantarolar uma melodia antiga, uma canção que as mães das aldeias usavam para acalmar os corações inquietos de seus filhos. Sua voz era suave, como o som das águas do Ganges correndo sobre as pedras lisas durante as noites de lua cheia. O som preencheu o quarto, suavizando as arestas rígidas do desespero e criando uma atmosfera de proteção que Ishaan não sentia desde que sua mãe partira. O menino, embora ainda não falasse, soltou um longo suspiro, e seus músculos tensos pareceram relaxar pela primeira vez em muitas semanas de tortura. Ele não fechou os olhos, mas a expressão de pânico que costumava habitar seu rosto deu lugar a uma curiosidade infantil e mansa. Raiver, assistindo a tudo da penumbra, sentiu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto, chocando-se com sua própria imagem de homem forte e inabalável. Ele estava diante de um poder que não entendia, um magnetismo de bondade que parecia desafiar todas as leis da lógica. O magnata aproximou-se e perguntou a Miera o que ela pretendia fazer a seguir, sua voz vacilando entre o comando e o súplica. Mira olhou para ele com compaixão, percebendo que o homem rico era tão carente quanto o filho, que ele tentava salvar a qualquer custo. Ela respondeu que o corpo só aceitaria alimento quando a alma sentisse que era amada e segura novamente no mundo físico. A resposta, embora abstrata para um homem de negócios, ressoou em uma parte esquecida da consciência de Rajveer, despertando memórias de sua própria infância simples, com um aceno de cabeça solene. Rajveer deu sua autorização oficial para que Mira ficasse e cuidasse de Ishaan da maneira que achasse melhor. Ele avisou que ela teria tudo o que precisasse, mas Mira apenas sorriu e disse que a simplicidade seria sua única ferramenta. Os médicos foram dispensados por um momento, para sua indignação, e o quarto foi limpo dos instrumentos mais ruidosos que perturbavam a paz. A mansão malhotra estava prestes a testemunhar um experimento de amor, onde as regras do dinheiro seriam substituídas pelas leis milenares do afeto humano. Mira pediu para ser levada à cozinha, causando um alvoroço entre os cozinheiros que guardavam seu território com unhas e dentes contra qualquer intruso. Ela ignorou os fogões industriais e as panelas de cobre polido, buscando apenas um espaço pequeno e limpo para preparar algo com suas próprias mãos.
Seu jeito de manusear os ingredientes era ritualístico, tratando cada grão como se fosse uma pequena partícula de divindade emprestada pela natureza. A tensão na cozinha era palpável, mas ela se movia com a graça de quem conhece o segredo de nutrir muito além do estômago. A primeira noite de Mira na mansão foi marcada por um silêncio diferente. Um silêncio que não era de morte, mas de expectativa latente. Ela dormiu no tapete ao lado de Ishaan, recusando o quarto de hóspedes luxuoso que lhe fora destinado pelo mordomo em tom de deboche. Durante a madrugada, ela vigiou o sono agitado do menino, enviando pensamentos de paz e cura através da escuridão que envolvia a cidade de Delhi. O destino estava em movimento, e a semente da mudança fora plantada em solo fértil, apesar das ervas daninhas da desconfiança, sozinho em seu escritório. Rajveer olhava para as luzes da cidade, sentindo-se pequeno diante da imensidão do universo que ele antes pensava dominar. Ele se perguntava se Mira era uma santa ou apenas uma garota com sorte. Mas, no fundo, seu coração já sabia a resposta. A presença dela era um lembrete constante de tudo o que ele havia sacrificado no altar da ganância e da posição social elevada. Ele percebeu que a vida de seu filho agora dependia de alguém que ele, em outras circunstâncias, nem sequer teria notado na rua barulhenta. O sol começou a raiar, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, prometendo um dia de novos começos e desafios ainda maiores para todos. Mira levantou-se e lavou o rosto com água fria, preparando-se para a tarefa monumental de convencer Ishaan a aceitar a primeira colher de vida. Ela sabia que o mundo estava observando, mas seu único mestre era o amor que fluía, sem esforço de seu coração generoso. A batalha pela alma do herdeiro estava apenas começando, e as paredes de mármore da mansão nunca mais seriam as mesmas após aquele dia. As janelas foram abertas, permitindo que o ar da manhã entrasse e dissipasse o cheiro de mofo e doença que parecia impregnado em cada cortina. Mira olhou para Ishaan e viu que ele também estava acordado, esperando por ela com um olhar que ainda guardava segredos e dores profundas. Ela pegou a tigela de barro que trouxera em sua trouxa, símbolo de sua conexão com a terra e com a verdade mais simples da existência. O palco estava pronto para o milagre da nutrição. Aquele que começa no afeto, termina na sobrevivência física completa. Meira sentou-se silenciosamente no chão frio, perto da grande janela que dava para os jardins impecáveis da mansão, mantendo uma distância respeitosa da cama de Ishaan. Ela não trazia bandejas de prata, nem tentava forçar colheres na direção do menino, como os outros faziam exaustivamente. Em vez disso, ela apenas existia naquele espaço, permitindo que sua presença fosse notada, sem ser invasiva ou ameaçadora para a alma ferida da criança. O sol da manhã banhava seus ombros, criando uma aura de simplicidade que parecia estranha e necessária naquele santuário de luxo e desolação profunda. Ela começou a falar, não com a autoridade de uma cuidadora, mas com a suavidade de quem compartilha um segredo antigo com um amigo querido. Sua voz narrava contos sobre as margens do Ganges, onde as flores de lótus flutuam como pequenas embarcações, carregando as preces dos humildes para o além. Meira descrevia o som do rio, um murmúrio constante que acalenta o espírito, valava as mágoas acumuladas pelo tempo e pela perda. Ishaan, embora ainda imóvel, permitiu que o som daquelas palavras estranhas penetrasse na fortaleza de seu silêncio obstinado e triste. As histórias de Mira não eram sobre castelos de ouro, mas sobre a beleza das monções que trazem vida ao solo seco e rachado do interior da Índia. Ela falava sobre o pequeno Krishna e suas travessuras nas vilas de Vrindavan, pintando quadros mentais com cores de açafrão, turquesa e o brilho do pôr do sol nas plantações de mostarda. Cada palavra era como uma carícia invisível na mente de Ishaan, que começava a vislumbrar um mundo além das paredes frias de sua própria dor, do mármore gélido daquela casa luxuosa. Rajveer observava da fresta da porta, sentindo-se um intruso no próprio lar, diante daquela conexão espiritual que ele jamais conseguira estabelecer com o filho.
Ele percebia que Mira estava tratando a ferida invisível, aquela que nenhum bisturi ou exame laboratorial poderia detectar, mas que drenava a vida do menino diariamente. O bilionário sentia uma mistura de ciúme e alívio, vendo como o corpo de Ishaan perdia gradualmente a rigidez defensiva que o mantivera prisioneiro por meses. O poder do afeto estava desafiando a lógica da riqueza de uma forma que ele não podia ignorar. A jovem aldeã então começou a cantarolar uma melodia folclórica, uma raga simples que evocava o cheiro da terra molhada após a primeira chuva de verão. Sua voz não era treinada como a dos músicos da corte, mas possuía uma ressonância de verdade que vibrava no ar pesado do quarto. Ishaan moveu os dedos levemente sobre o lençol de seda. Um sinal quase imperceptível de que a música estava encontrando um caminho através de seu trauma. A melodia agia como uma ponte sobre o abismo, conectando o coração solitário do órfão à vida pulsante. Meira falou sobre a Mãe Terra, que tudo provê e tudo perdoa, comparando o ciclo das sementes à jornada da alma humana através das dificuldades do karma. Ela não evitava o assunto da morte, mas o tratava com a naturalidade de quem entende que o fim é apenas um novo começo. Suas palavras eram um bálsamo para o menino, que temia o esquecimento e a solidão eterna após a partida de sua progenitora. A narrativa poética transformava a dor crua em algo sagrado e compreensível, oferecendo um porto seguro para o pequeno navegante perdido. Durante horas, o único som no quarto era a voz de Miran e o bip rítmico dos aparelhos que monitoravam o batimento cardíaco do herdeiro Malhotra. Ishaan finalmente desviou o olhar do teto branco e fixou-o na jovem, examinando as linhas de seu rosto e a paz que ela emanava. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos, um desejo de acreditar que o mundo ainda guardava cores bonitas, apesar da cinza do luto. Mira sustentou o olhar dele com uma ternura infinita, sem pressa, respeitando o tempo necessário para que a confiança mútua florescesse. Ela contou sobre as formigas que trabalham juntas e sobre os pássaros que nunca se preocupam com o amanhã, pois sabem que o universo cuidará de sua subsistência. Mira descreveu o sabor das mangas doces colhidas diretamente do pé, deixando o sumo escorrer pelos dedos, evocando sensações físicas quase esquecidas por Ishaan. O menino parecia estar experimentando a vida através das descrições daquela jovem, permitindo que a imaginação alimentasse sua vontade de existir. A fome de alma estava sendo saciada por histórias de simplicidade e beleza que a fortuna jamais pôde proporcionar. Em um momento de coragem, Mira aproximou-se um pouco mais da cama e estendeu a mão, deixando-a aberta sobre o colchão, aguardando a decisão soberana da criança. Ela não tentou tocá-lo à força, demonstrando que respeitava sua autonomia e seu espaço emocional tão severamente violado por tratamentos invasivos anteriores. Ishaan observou a mão morena e calejada, tão diferente das mãos pálidas e macias que costumavam cercá-lo, sentindo uma curiosidade que superava o seu medo. A tensão no ambiente era quase palpável, como se o universo inteiro aguardasse aquele pequeno gesto de aceitação humana. Ver, no corredor, segurava a respiração, temendo que qualquer movimento seu pudesse quebrar o feitiço de cura que estava sendo tecido com tanta paciência e cuidado. Ele percebeu que sua fortuna servia apenas para construir a gaiola, mas que a chave para a liberdade estava nas mãos daquela simples camponesa de coração puro. A lição de humildade estava sendo gravada em sua alma de magnata, forçando-o a reconhecer que o amor não aceita ordens ou subornos. O silêncio da mansão parecia agora carregado de uma prece silenciosa pela recuperação do pequeno e frágil Ishaan. Mira explicou que a comida era o presente do sol e da chuva, uma forma de agradecimento pela vida que recebemos a cada novo amanhecer. Ela não falou em calorias ou nutrientes, mas em energia vital que nos permite correr pelos campos e abraçar aqueles que amamos intensamente. Ishaan ouviu cada palavra com uma atenção devoradora, como se estivesse ouvindo pela primeira vez a verdade sobre sua própria existência física e espiritual. O muro de resistência que ele construíra ao redor de si
estava sendo erodido pela doçura persistente daquela voz que vinha da terra. A tarde caía sobre Deli, tingindo o quarto de um laranja profundo e místico. Enquanto Mira continuava sua vigília de palavras e silêncios amorosos, ela percebeu que Ishaan estava cansado. Mas não era o cansaço da doença, e sim o relaxamento de quem finalmente encontrou um pouco de paz. Ela cobriu os pés do menino com carinho. Um gesto maternal que fez os olhos dele se encherem de lágrimas pela primeira vez em meses. O choro não era de dor, mas de uma libertação necessária que preparava o terreno para a nutrição que viria. Savitri entrou silenciosamente com uma lamparina de ghee, cujo aroma suave se misturou às histórias de Mira, criando uma atmosfera de templo dentro da suíte luxuosa. As duas mulheres trocaram um olhar de entendimento ancestral, reconhecendo que a cura estava em andamento através da conexão das almas femininas da linhagem. A avó sentiu que a alma da falecida nora estava de alguma forma presente, abençoando o esforço daquela jovem que viera de tão longe. O karma da família Malhotra estava começando a se transformar sob a influência daquela presença pura e desinteressada. Mira prometeu que, no dia seguinte, ela traria um segredo da cozinha que faria Ishaan sentir o gosto da felicidade que as crianças da aldeia conheciam. O menino não respondeu com palavras, mas deu um pequeno aceno de cabeça. O primeiro sinal voluntário de comunicação, em muitos dias de isolamento absoluto, foi uma vitória silenciosa, mas monumental, que ecoou pelas paredes da mansão como se um sino de ouro tivesse sido tocado no topo das montanhas. A esperança não era mais uma visitante fugaz, mas uma residente que começava a desfazer as malas. Rajveer sentou-se em seu escritório naquela noite, mas não abriu nenhum relatório financeiro ou planejou qualquer expansão de mercado para seus negócios globais de aço. Ele ficou sentado no escuro, ouvindo o silêncio da casa, que parecia agora menos assustador e mais cheio de uma promessa de vida renovada. Ele percebeu que estava aprendendo uma nova linguagem, a linguagem do coração, que ele havia esquecido durante sua ascensão meteórica ao poder. A presença de Mira estava mudando não apenas o filho, mas também o pai, de formas que ele jamais imaginara serem possíveis. Lá fora, a cidade de Delhi fervilhava com seus milhões de habitantes e seus ruídos incessantes. Mas dentro do quarto de Ishaan, o tempo parecia ter parado. Mira permaneceu ao lado dele, segurando a mão pequena que finalmente se permitira ser tocada pela pele quente e real de outro ser humano. Ela sabia que o desafio físico ainda era imenso, mas a batalha mental havia sido vencida através da empatia e da paciência divina. O pequeno herdeiro não estava mais sozinho em seu labirinto de luto, pois agora tinha um guia que conhecia o caminho de volta. As máquinas de monitoramento continuavam seus bipes, mas agora eles pareciam acompanhar o ritmo de uma canção de ninar que falava de campos de trigo e rios sagrados. O ar da noite estava fresco, trazendo o perfume dos jasmins que floresciam nos jardins, infiltrando-se pelas frestas e renovando a atmosfera daquele lugar de sofrimento. Ishaan adormeceu com um leve sorriso nos lábios, algo que Rajveer pensou que nunca mais veria nesta vida ou na próxima existência. A escuridão da alma estava sendo dissipada pela luz suave de uma candeia alimentada pelo amor mais puro. Mira sentia o cansaço em seus próprios ossos, mas seu espírito estava revigorado pela pequena faísca de vida que vira brilhar nos olhos do menino naquela tarde. Ela sabia que o caminho do meio, entre o excesso de riqueza e a carência absoluta, era onde a verdadeira saúde residia para todos os homens. Ela rezou em silêncio, agradecendo aos deuses por permitirem que ela fosse o instrumento dessa transformação tão necessária e urgente. O destino estava sendo escrito com tintas de compaixão e traços de esperança, preparando o palco para o milagre que ocorreria ao amanhecer. Os criados, ao passarem pela porta, já não faziam piadas maldosas, mas observavam com um respeito reverente a mudança que se operava diante de seus olhos cansados da rotina. Eles viam em Mira não uma intrusa, mas uma força da natureza que viera para restaurar o equilíbrio que a arrogância do patrão havia quebrado. A cozinha agora se preparava para receber as ordens de Mira,
e até o orgulhoso chefe sentia uma curiosidade genuína sobre o que ela prepararia. A casa inteira parecia estar sintonizada na mesma frequência de expectativa positiva por um milagre real e tangível. A noite passou tranquila, sem as crises de pânico ou os pesadelos que costumavam assombrar o sono de Ishaan e manter a equipe médica em alerta constante nas madrugadas. Mira vigiou cada respiração da criança, enviando-lhe forças através do pensamento e da presença constante ao seu lado no chão frio de mármore. Ela era o elo entre o céu e a terra, entre a dor e a cura, entre o passado perdido e o futuro que ainda poderia ser construído. O primeiro passo da jornada fora dado, e agora a alma de Ishaan estava pronta para aceitar o sustento do corpo físico. O sol da manhã invadiu a cozinha industrial da mansão Malhotra, onde Mira se preparava para o momento mais decisivo de sua jornada, enquanto os cozinheiros de elite observavam com desdém seus movimentos humildes. Ela ignorava as panelas de cobre de alta tecnologia e os utensílios de design europeu. Com uma reverência silenciosa à terra, ela buscou apenas uma pequena panela de barro que trouxera consigo da aldeia. A luz refletia nos mármores impecáveis, mas o calor que emanava de suas mãos era a única energia que realmente importava naquela manhã fria de expectativas. Medo. Mira selecionou cuidadosamente os grãos de arroz basmati e as lentilhas amarelas, lavando-os com uma delicadeza que beirava o sagrado. Ela não usava cronômetros digitais ou termômetros a laser, guiando-se apenas pelo aroma que subia da mistura simples e nutritiva de especiarias básicas. O açafrão da terra tingia a água de um amarelo vibrante, simbolizando a luz que ela pretendia devolver aos olhos de Ishaan. Cada movimento era um mantra silencioso de cura, transformando ingredientes comuns em um banquete espiritual capaz de atravessar as barreiras de mágoa que o menino havia construído ao redor de seu coração. O aroma do kishdi começou a se espalhar pelos corredores da mansão, desafiando a esterilidade dos perfumes importados e dos desinfetantes hospitalares que dominavam o ar. Era um cheiro de infância, de colo de avó e de chuvas de verão que faziam a terra respirar com alívio, gratidão. Os empregados pararam suas tarefas, atraídos por uma fragrância que despertava memórias de tempos mais simples e felizes, antes que a ganância e a tragédia nublassem o brilho daquele lar. Até o orgulhoso chefe sentiu uma pontada de humildade ao reconhecer a potência daquele perfume caseiro e autêntico. Com a tigela de barro em mãos, Mira caminhou lentamente em direção ao quarto de Ishaan, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros cansados. Rajveer e Savitri esperavam no corredor, com rostos marcados pela ansiedade e por noites sem sono, observando a jovem como se ela carregasse o próprio elixir da imortalidade. Não havia música ou fanfarras, apenas o som suave de seus pés descalços sobre o tapete persa, levando a esperança em forma de vapor quente. O silêncio da casa era absoluto, uma pausa dramática antes que o milagre da vida decidisse se manifestar plenamente. Ao entrar no quarto, Mira encontrou Ishaan sentado na cama, seus olhos grandes e fundos observando a fumaça sutil que subia da tigela simples de barro. Ela sentou-se na beira do colchão, não como uma estranha, mas como alguém que compartilha o mesmo fôlego, a mesma essência vital do universo. Antes de oferecer o alimento, ela pegou a mão pequena do menino e a colocou sobre o vapor, permitindo que ele sentisse o calor e o aroma antes mesmo do paladar. Não houve pressa, apenas uma comunhão silenciosa entre dois seres que buscavam uma razão para continuar. Com a ponta dos dedos, Mira pegou uma pequena porção da mistura morna, seguindo a tradição milenar de alimentar com as mãos para transferir afeto e energia. Ela aproximou a mão dos lábios cerrados de Ishaan, sussurrando palavras de conforto que soavam como uma prece antiga dedicada à deusa Annapurna, a provedora de alimento. O tempo pareceu congelar enquanto o menino hesitava, seus olhos vacilando entre o desejo de viver e a segurança do seu isolamento protetor. Rajveer, observando da porta,
Sentiu seu coração pulsar com uma força que ameaçava romper suas costelas em pura agonia. De repente, em um gesto que pareceu durar uma eternidade, Isaan abriu ligeiramente a boca e aceitou o primeiro grão de arroz e lentilha. O calor do quiche tocou sua língua, despertando papilas gustativas que haviam esquecido. O prazer do sustento vá da textura real da comida caseira. Ele mastigou lentamente, seus olhos se enchendo de lágrimas que transbordaram e correram por suas bochechas pálidas, lavando meses de resistência e dor acumulada. Meira sorriu com uma doçura infinita, mantendo sua mão firme, vá calma, enquanto o milagre da deglutição ocorria diante de um público atônito, vá emocionado. O menino engoliu a primeira porção, para a surpresa de todos. Inclinou o corpo ligeiramente para a frente, pedindo silenciosamente por mais uma dose de vida. Meira continuou o ritual com uma paciência divina, alimentando o herdeiro dos Malhotra como se ele fosse seu próprio filho em uma choupana de palha. Cada colherada era um tijolo removido da parede de silêncio. Uma reconexão com o mundo físico que ele tentara abandonar após a morte da mãe. A simplicidade do arroz e da lentilha estava realizando o que as drogas mais caras do mundo não conseguiram iniciar. Rajveer caiu de joelhos no corredor, escondendo o rosto nas mãos, enquanto soluços silenciosos sacudiam seu corpo, outrora imponente e inabalável, diante das crises mundanas. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que todo o seu império de aço não valia nada comparado àquela simples tigela de barro e ao gesto de uma jovem aldeã. A arrogância do bilionário foi lavada pelo choro de um pai que finalmente via a luz da esperança brilhar no rosto de seu único filho. Naquele momento, ele teria trocado todas as suas ações na bolsa de valores por aquele instante sagrado. Savitri murmurava agradecimentos a todos os deuses de seu panteão, sentindo que a harmonia do universo estava sendo restaurada através do ato mais básico da humanidade. Ela viu na imagem de Meira, alimentando Ishaan a representação viva da compaixão que sua família havia negligenciado em busca de status e poder financeiro. As luzes da mansão pareciam brilhar com uma intensidade renovada, como se as sombras do luto estivessem sendo expulsas por aquela pequena chama de afeto. A matriarca sabia que o caminho ainda seria longo, mas a primeira e mais difícil batalha fora enfim vencida. Após terminar a tigela, Ishaan não voltou para o seu estado de catatonia, mas manteve o olhar fixo em Meira com uma expressão de gratidão profunda. Pela primeira vez em meses, havia um leve rubor em suas bochechas, um sinal de que o sangue voltava a circular com o vigor da nutrição. Ele estendeu a mão e tocou o rosto de Meira, sentindo a pele real que o trouxera de volta do abismo da fome e do desespero absoluto. O toque foi leve como uma asa de borboleta, mas carregava o peso de uma promessa vitalícia. Os criados, que observavam escondidos atrás das colunas de mármore, sentiram um misto de vergonha e admiração pela jovem que antes haviam desprezado tão cruelmente. A hostilidade que reinava na cozinha transformou-se em um respeito reverente, pois ninguém podia negar o poder do que acabara de presenciar com os próprios olhos. Meira não se vangloriou de sua vitória, mantendo a humildade que era sua maior força e sua proteção contra a inveja dos homens. Ela limpou cuidadosamente os lábios do menino, tratando-o com a dignidade que todo ser humano merece, independentemente de sua fortuna. Meira lavou as mãos de Ishaan em uma bacia com água de rosas. Um ritual final que simbolizava a limpeza da alma e o início de uma nova fase. O menino acompanhava cada movimento com uma atenção renovada, como se estivesse redescobrindo o próprio corpo e os sentidos que haviam sido entorpecidos pela dor. O ar do quarto parecia mais leve, e o bip constante dos aparelhos médicos agora soava como um ritmo de celebração discreta em vez de um aviso fúnebre. A vida, em toda a sua fragilidade e beleza, estava reivindicando seu espaço, exausta pelo esforço emocional e espiritual. Meira sentiu suas forças minguarem por um momento, mas o sorriso de Ishaan foi o combustível necessário para manter ela firme. Ela sabia que o sucesso de uma refeição não significava o fim do trauma,
mas era o fundamento sobre o qual construiriam a recuperação total do menino. Ela prometeu ao pequeno que estaria ali no jantar e em todos os amanhãs que viriam, selando um pacto de lealdade que transcendia os contratos financeiros. A jovem aldeã tornara-se o pilar central de uma mansão que antes parecia prestes a desmoronar. A tigela de barro vazia repousava sobre a mesa de cabeceira de mogno, um objeto humilde que agora possuía mais valor do que todos os vasos de porcelana espalhados pela casa. Ela era o símbolo da vitória da terra sobre a ostentação, do amor sobre a técnica fria, da compaixão sobre o egoísmo humano exacerbado. Rajveer entrou no quarto timidamente, como se pedisse permissão para habitar o espaço que Mira havia santificado com sua presença e seu cuidado. Ele não ousou falar, temendo que qualquer palavra pudesse quebrar a paz recém-descoberta que envolvia seu filho. O kishdi não era apenas uma mistura de arroz e lentilhas, era a essência da hospitalidade indiana. Um prato que une ricos e pobres em torno da mesma necessidade básica. Para Isaan, cada grão representava um fragmento de esperança que ele havia perdido quando o caixão de sua mãe foi levado para as chamas da pira funerária. Meira havia agido como uma ponte entre o mundo dos vivos e o submundo do luto, trazendo o menino de volta pela mão através do sabor. A cura física começava agora a abrir caminho para uma cicatrização emocional muito mais profunda. Ao cair da tarde, o rumor sobre o milagre da aldeã já havia percorrido todos os cantos da alta sociedade de Delhi, despertando incredulidade e fascínio em igual medida. Rajveer recebeu inúmeras ligações de amigos e sócios curiosos, mas ele desligou o telefone, preferindo o silêncio do quarto onde seu filho agora dormia um sono tranquilo e natural. Ele olhou para Mira, que descansava em um canto, e sentiu uma gratidão que as palavras não conseguiam articular de forma justa. O homem que possuía tudo percebeu que, até aquele dia, ele não possuía absolutamente nada. A noite chegou com uma serenidade que a mansão malhotra não conhecia há anos, trazendo o frescor dos jardins e o canto suave dos grilos que habitavam a relva. Meira contemplava as estrelas pela janela, pensando em sua própria aldeia e na sabedoria simples que lhe permitira realizar o que os poderosos falharam em fazer. Ela sabia que o karma a trouxera ali por um motivo maior do que o simples ato de alimentar, envolvendo fios invisíveis de destinos cruzados. A escuridão já não era aterrorizante, pois a luz da vida fora religada no coração daquele menino enquanto a casa mergulhava no repouso. A conexão entre Mira e Ishaan fortalecia-se nas dimensões invisíveis do espírito, preparando-os para os desafios que a inveja certamente traria em breve. O sucesso inicial atrairia sombras de ressentimento daqueles que viam na simplicidade de Mira uma ameaça ao seu status e às suas posições de influência na família. No entanto, naquele momento de triunfo silencioso, apenas a respiração rítmica de Ishaan importava, ecoando como uma canção de vitória sobre a morte iminente. O ciclo da vida continuava seu curso. Agora impulsionado pela força do amor, o capítulo da fome terminara. Mas o capítulo do convívio e da aceitação social estava apenas começando para a jovem vinda das margens do rio sagrado. Meira fechou os olhos por alguns instantes, sentindo a proteção dos antepassados ao seu redor, enquanto o destino preparava as próximas provações que testariam sua fé e sua coragem. A mansão malhotra, antes um túmulo de mármore, agora palpitava com a promessa de um futuro onde a nutrição do corpo seria acompanhada pela nutrição do coração. O milagre da primeira refeição fora apenas o prólogo necessário. Ao amanhecer do dia seguinte, o sol brilhou sobre a cúpula da mansão, com uma claridade que parecia purificar as memórias amargas do passado recente vá doloroso. Mira acordou com a alma leve, pronta para enfrentar as tempestades de ciúme que já começavam a se formar nos bastidores da criadagem, descontente vá temerosa. Ela sabia que sua missão estava apenas na metade, mas a visão de Ishaan dormindo com serenidade era o escudo que protegia seu coração contra qualquer maldade humana. O palco estava montado para os próximos atos,
onde a simplicidade desafiaria o ego. A cozinha da mansão Malhotra, antes um local de eficiência mecânica e frieza aristocrática, tornou-se um caldeirão de ressentimento fervilhante após o sucesso de Mira. O chefe principal, um homem que ostentava medalhas culinárias de Paris, não suportava ver a reverência que os patrões agora nutriam pela camponesa e seu arroz rústico. Cada olhar de gratidão que Rajver dirigia à jovem era uma facada no ego inflado dos funcionários que serviam a casa há décadas. Eles sussurravam nos corredores, tecendo uma teia de intrigas para proteger seus privilégios ameaçados pela pura simplicidade. O mordomo, um guardião severo das tradições e da hierarquia social, via em Mira uma anomalia perigosa que subvertia a ordem estabelecida no palácio. Ele temia que a influência da aldeã pudesse abrir precedentes para que outros pobres reivindicassem espaços de dignidade dentro daqueles muros de mármore. Juntos, ele e o chefe conspiraram sob a luz fraca da despensa, decidindo que o brilho de Mira precisava ser apagado antes que ela se tornasse indispensável. O plano era cruel e direto: atingir a única coisa que ela possuía, sua integridade moral inabalável e sua honra humilde. Enquanto as sombras da traição se moviam silenciosamente, Ishaan florescia sob os cuidados constantes de Mira, recuperando a cor nas bochechas e a luz nos olhos. O menino agora soltava risos baixos ao ouvir as histórias sobre as florestas de bambu e os elefantes sagrados que Mira descrevia com tanto fervor. Ele ainda se recusava a comer qualquer coisa que não passasse pelas mãos da jovem, o que apenas alimentava o fogo da inveja nos bastidores da mansão luxuosa. Para o menino, Mira não era uma serva, mas um anjo enviado por sua falecida mãe em uma tarde de calor sufocante, o desaparecimento de um valioso colar de diamantes, herança da falecida senhora Malhotra, sacudiu as estruturas da residência como um terremoto inesperado. O colar, guardado em um cofre que supostamente apenas Rajver e o mordomo acessavam, foi convenientemente encontrado nos pertences humildes de Mira durante uma busca agressiva. O caos se instalou na sala principal, com gritos de acusação e olhares de julgamento que feriam mais do que qualquer arma física. Mira permaneceu imóvel. Sua face, uma máscara de serenidade diante da tempestade de injustiça que se abatia. Rajver sentiu o chão desaparecer sob seus pés, dividido entre a evidência incriminatória e a conexão milagrosa que vira entre Mira e seu filho debilitado. Sua mente lógica, treinada nos tribunais e nas negociações implacáveis de Wall Street, exigia justiça severa contra a suposta ladra de memórias sagradas. No entanto, o coração do pai clamava pela permanência da única pessoa que trouxera Ishaan de volta do limiar da morte certa. Ele olhava para as joias brilhantes e depois para as mãos calejadas de Mira, buscando uma resposta que o dinheiro simplesmente não podia comprar. Mira não chorou nem implorou por misericórdia, pois sabia que a verdade não precisava de adornos dramáticos para sustentar sua própria existência diante do mundo. Ela olhou nos olhos de Rajver com uma compaixão que o deixou profundamente perturbado, percebendo que ela o perdoava antes mesmo de ele proferir qualquer julgamento. Para ela, o colar era apenas pedra fria, enquanto a confiança era o verdadeiro tesouro que estava sendo roubado naquele momento de infâmia. A dignidade da jovem aldeã brilhava mais intensamente do que os diamantes que repousavam friamente sobre a mesa de mogno. Savitri tentou intervir, alegando que o karma não permitiria tamanha desonestidade em uma alma tão pura. Mas suas palavras foram abafadas pelo clamor dos criados indignados. O mordomo apresentava testemunhas falsas que juravam ter visto Mira rondando os aposentos privados durante a noite silenciosa. A armadilha estava perfeitamente montada, explorando os preconceitos arraigados de que os pobres são inerentemente gananciosos diante da riqueza alheia. Rajver, pressionado pela imagem pública de sua família e pela raiva momentânea, sentia o peso insuportável da dúvida corroer sua alma outrora tão decidida. Ishaan, sentindo a tensão no ar, começou a chorar desesperadamente, agarrando-se às vestes de Mira
como se sua vida dependesse daquele contato físico constante. O choro do menino era um lamento que atravessava as paredes da mansão, denunciando a crueldade que os adultos praticavam em nome da ordem social. Rajveer olhou para o filho e depois para Mira, vendo nela uma calma que ele próprio nunca conhecera em sua trajetória de poder. Ele percebeu que o amor de Mira pelo menino era real. Mas a prova material falava mais alto em sua mente. A pressão dos conselheiros da família e a vergonha de um possível escândalo levaram Rajveer a tomar uma decisão drástica para proteger o nome dos Malhotra. Ele ordenou que Mira deixasse a mansão imediatamente, renunciando a qualquer denúncia formal à polícia em troca de seu desaparecimento permanente da cidade. Ele jogou um maço de notas sobre a mesa, tentando comprar o silêncio e aliviar sua própria consciência pesada. Mas Mira nem sequer tocou no papel moeda. Ela apenas se curvou diante de Ishaan, sussurrando uma promessa secreta que só o coração do menino poderia realmente entender. O menino tentou seguir Mira, mas foi contido pelos braços fortes das enfermeiras, que voltaram a assumir seus postos como guardiãs de uma prisão dourada. O olhar de traição que Ishaan dirigiu ao pai foi mais doloroso para Rajveer do que qualquer perda financeira que ele já tivesse enfrentado. Mira caminhou em direção à saída com a cabeça erguida, sem levar nada além de sua pequena trouxa de pertences e a tigela de barro. Ela atravessou os portões sob os olhares de escárnio dos funcionários, que celebravam a vitória temporária da maldade sobre a luz. Assim que Mira desapareceu na névoa da poluição de Delhi, um silêncio sepulcral e aterrorizante voltou a reinar nos corredores da mansão outrora esperançosa. Ishaan parou de chorar subitamente, entrando em um estado de apatia que era muito mais perigoso do que qualquer explosão emocional anterior. Ele recusou a água, as frutas e até mesmo o toque de Savitri, fechando-se novamente no casulo de luto do qual Mira o resgatara. Rajveer percebeu, tarde demais, que havia expulsado a alma da casa para salvar um colar que agora parecia uma corrente de ferro. Na cozinha, a celebração durou pouco, pois os cozinheiros logo perceberam que nenhuma de suas receitas sofisticadas conseguia atrair a atenção do pequeno mestre. O medo começou a substituir a arrogância, pois sabiam que se Ishaan definhasse, a fúria de Rajveer cairia sobre todos eles sem qualquer distinção. O plano que parecia brilhante revelava-se agora um desastre monumental que ameaçava a sobrevivência da linhagem Malhotra de forma irreversível. A ausência de Mira era um buraco negro que sugava toda a vitalidade e a alegria que haviam começado a brotar naquela semana sagrada. Savitri passou a noite em vigília, sentindo que a escuridão que envolvia a casa era o resultado direto da cegueira espiritual de seu próprio filho. Ela não falou com Rajveer, permitindo que o silêncio dele fosse o carrasco de sua própria arrogância e falta de discernimento humano. A matriarca sabia que Mira era inocente e que o colar fora plantado por mãos invejosas que não suportavam a luz da verdade. O karma da família estava sendo pesado naquela balança invisível, e o prato da injustiça estava carregado de um peso terrível e sombrio. Rajveer tentou dormir, mas a imagem dos olhos de Mira, cheios de perdão e tristeza, assombrava seus sonhos e o impedia de encontrar qualquer repouso. Ele via Ishaan definhando a cada hora, tornando-se novamente a sombra de si mesmo que ele tanto temera nos meses passados. O dinheiro em sua conta bancária não podia comprar a volta daquela jovem que ele expulsara com tamanha indignidade e pressa. A solidão do milionário era completa, cercada por mármores e seguranças que não podiam protegê-lo da própria consciência que clamava por justiça real. Durante a madrugada, Ishaan teve uma febre alta, e os médicos foram chamados às pressas, trazendo novamente os aparelhos e o cheiro insuportável de hospital para o quarto. Rajveer segurava a mão do filho, mas o menino a retirava com uma força que vinha do profundo ressentimento contra o pai. Não havia mais conexão. Apenas o bip frio das máquinas que contavam o tempo de uma vida. O pai percebeu que o colar de diamantes era uma herança morta, enquanto Mira era a vida pulsante que ele havia desperdiçado. Ao amanhecer,
Rajveer convocou o mordomo em seu escritório. Sua voz soando, como o trovão, antes da tempestade devastadora que estava prestes a cair. Ele começou a investigar as inconsistências no desaparecimento do colar, percebendo que a segurança do cofre nunca fora violada por alguém externo à casa. O medo no rosto do funcionário foi a confirmação silenciosa de que Mira fora vítima de uma conspiração sórdida e cruel. A raiva de Rajveer não era contra o mordomo, mas contra si mesmo, por ter sido tão facilmente enganado pelo preconceito social que carregava. Ele ordenou a demissão imediata de todos os envolvidos, limpando a casa daquela energia tóxica que havia expulsado a única pessoa verdadeiramente boa que cruzara aquele portal. No entanto, a demissão dos culpados não trazia Mira de volta, nem curava a ferida aberta no coração de seu pequeno filho. Rajveer sentia o peso de sua responsabilidade como patriarca, percebendo que o poder sem sabedoria era apenas uma forma mais sofisticada de tirania. Ele precisava consertar o erro, mas o rastro de Mira havia se perdido no caos da imensa cidade de Delhi. Mira, por sua vez, caminhava em direção à estação de trem, sentindo a dor da calúnia, mas sem carregar o ódio que costuma destruir os corações dos homens. Ela sabia que o destino de Ishaan ainda estava ligado ao dela, e que as águas do Ganges sempre encontram seu caminho de volta ao oceano. Ela não se sentia derrotada, pois sua consciência estava limpa como o cristal, e sua fé nos deuses era inabalável. O exílio era apenas mais uma prova em sua jornada de sacrifício e amor incondicional pela vida de uma criança inocente. A chuva começou a cair sobre a cidade, lavando as ruas, mas não conseguindo limpar a mancha de injustiça que ficara na mansão dos Malhotra. Rajveer olhava pela janela, sentindo-se pequeno diante da imensidão do mundo e da gravidade de seus atos cometidos em nome do orgulho ferido. Ele sabia que o dinheiro não seria suficiente para trazer Mira de volta. Ele teria que oferecer sua própria humildade como sacrifício no altar da reconciliação. A busca por Mira tornara-se agora a sua única missão de vida, a única forma de salvar seu herdeiro. Enquanto isso, Ishaan permanecia em sua cama, olhando para a tigela de barro vazia que Mira deixara para trás em sua saída, apressada e dolorosa. Aquele objeto simples era agora sua única relíquia, o símbolo de um tempo em que ele se sentira amado e compreendido por alguém que via sua alma. O menino esperava, com a paciência que só os puros de coração possuem, que a luz voltasse a brilhar em seu quarto escuro. O palco estava pronto para a jornada de redenção do pai, que teria que aprender a ser humano antes de ser bilionário. A chuva torrencial desabava sobre Delhi, transformando a mansão Malhotra em um navio fantasma à deriva, em um oceano de remorso e escuridão profunda. No quarto de Ishaan, os aparelhos médicos emitiam alarmes estridentes, sinalizando que o corpo frágil do menino estava desistindo da luta contra a inanição e a tristeza. Rajveer, outrora o mestre absoluto de seu destino, sentia o peso esmagador de cada segundo que passava sem a presença vital de Meira. O silêncio que seguiu a expulsão da jovem era mais ensurdecedor do que o trovão que sacudia as janelas de vidro. Desesperado, Rajveer encontrou o colar de diamantes escondido sob o tapete do escritório do mordomo, confirmando a traição vil que o levara a cometer a maior injustiça. O ouro e as pedras preciosas pareceram queimar suas mãos, revelando-se como símbolos de uma cegueira social que quase custou a vida de seu filho. Sem hesitar, ele convocou seu motorista, mas percebeu que precisava enfrentar aquele caminho sozinho, sem o escudo de sua fortuna ou o conforto de sua posição. A redenção exigia uma peregrinação real até as margens lamacentas da verdade mais pura e simples. A viagem até a aldeia de Meira foi um mergulho em um mundo que Rajveer sempre ignorara de suas suítes climatizadas e jatos particulares. Ele atravessou estradas precárias, onde o cheiro de fumaça de lenha e esterco de vaca substituía o aroma de perfumes importados e de couros caros. Cada solavanco do veículo nas trilhas de terra batida era um golpe em seu orgulho.
forçando-o a reconhecer a resiliência daqueles que vivem com quase nada. O magnata do aço sentia-se agora como um mendigo espiritual, buscando uma esmola de perdão em solo sagrado. Ao chegar à pequena vila, o contraste entre sua figura elegante e a pobreza digna do local criou um silêncio reverente entre os moradores curiosos. Ele encontrou Mira sentada, diante de uma cabana simples, remendando uma rede de pesca com a mesma paciência com que tentara remendar a alma de Ishaan. Ao vê-lo, ela não demonstrou surpresa ou triunfo, apenas uma serenidade que fez Rajver cair de joelhos na lama úmida do vilarejo. O homem mais rico da cidade estava finalmente no nível do chão, despido de todas as suas pretensões e arrogâncias. Com a voz embargada pela emoção, Rajver implorou que ela retornasse, confessando sua estupidez e a maldade que permitira habitar em seu próprio lar luxuoso. Ele falou sobre o estado crítico de Ishaan, sobre a tigela de barro vazia e sobre o silêncio que estava matando o menino dia após dia. Meera ouviu tudo sem interromper, seus olhos refletindo a profundidade do rio que corria calmamente ao fundo da paisagem bucólica. Ela percebeu que a verdadeira fome não estava no estômago do menino, mas na alma desnutrida do pai, que agora suplicava. Meera levantou-se e tocou o ombro do milionário. Um gesto de compaixão que transcendia todas as barreiras de casta ou riqueza acumulada em gerações. Ela explicou que o karma não busca punição, mas equilíbrio, e que o sofrimento dele era o início de uma nova compreensão sobre a vida. Ela não exigiu retratações públicas ou compensações financeiras, pois seu coração já havia perdoado a ofensa no exato momento em que cruzara o portão. A jovem aceitou retornar, não pelo ouro oferecido, mas pelo amor incondicional que a ligava ao pequeno e frágil Ishaan. A jornada de volta foi feita em um silêncio contemplativo, onde Rajver observava a paisagem com olhos que agora pareciam enxergar a humanidade em cada detalhe. Ele percebeu que a verdadeira segurança não vinha de muros altos ou seguranças armados, mas da integridade e da bondade que Meera carregava sem esforço. Ao entrarem novamente em Delhi, as luzes da cidade brilhavam de forma diferente, como se a escuridão estivesse sendo lentamente dissipada por uma luz interior recém-descoberta. O empresário implacável estava morrendo para dar lugar a um pai que entendia o valor real do sacrifício. Ao cruzarem o limiar da mansão, a atmosfera parecia ter mudado, como se as paredes de mármore estivessem respirando aliviadas com o retorno da luz. Rajver ordenou que todos os funcionários se retirassem, deixando apenas o caminho livre para que Meera pudesse chegar ao quarto onde o destino aguardava. Savitri esperava no topo da escadaria, com lágrimas nos olhos e um sorriso de gratidão eterna para com a jovem aldeã que aceitara voltar. O milagre da reconciliação estava em pleno curso, provando que a humildade é a chave mais poderosa para abrir as portas da esperança. Meera entrou no quarto de Ishaan e encontrou o menino quase translúcido, uma sombra pálida cercada por máquinas que pareciam contar seus últimos suspiros. Ela se aproximou e sussurrou seu nome, sentindo o pulso fraco da criança acelerar levemente ao reconhecer a voz que o trazia de volta dos sonhos. O toque de sua mão quente sobre a testa febril foi o sinal que o universo esperava para reiniciar o ciclo da cura emocional. A batalha contra a morte estava entrando em sua fase final, agora com o amor e a verdade como aliados imbatíveis. Naquela noite, Rajver não se retirou para seu escritório luxuoso, mas permaneceu sentado no corredor, vigiando a porta como um sentinela atento e humilde. Ele compreendeu que sua fortuna era apenas um empréstimo do universo e que sua verdadeira riqueza era a capacidade de proteger aqueles que amava. O ciclo do karma havia girado, transformando a dor em sabedoria e a injustiça em uma oportunidade de renascimento para toda a linhagem. A mansão não era mais uma fortaleza de solidão, mas um templo onde a vida lutava bravamente para florescer novamente. O amanhecer em Delhi trouxe uma claridade suave, filtrada pelas cortinas de seda, que agora pareciam mais leves e acolhedoras para todos. Na cozinha, o silêncio era de respeito absoluto, enquanto Meera
preparava o último remédio para a alma de Ishaan com devoção. Não havia mais conspirações ou olhares de desdém entre os empregados, apenas uma expectativa mansa e reverente por um novo dia. Ela usava os mesmos grãos simples, mas agora cada movimento era uma celebração da vitória da vida sobre o luto profundo. O aroma do quiche de fresco começou a flutuar, perfumando a mansão inteira com o cheiro da terra sagrada. Mira entrou no quarto com a tigela de barro, encontrando o pequeno Ishaan acordado e com um olhar de esperança que aquecia o ambiente. Raiver estava lá, mas com Fai como o patrão impiedoso, e sim como um homem que aprendera o valor da humildade através da dor. O menino estendeu os braços enfraquecidos, um gesto de entrega que simbolizava o fim de sua resistência contra o mundo dos vivos. Meira sentou-se ao seu lado, seus olhos brilhando com uma ternura que nenhuma joia no mundo poderia jamais igualar ou comprar de forma justa e honesta. A primeira colherada foi aceita com uma avidez que trouxe lágrimas de alívio aos olhos de todos os presentes naquela suíte luxuosa. Ishaan mastigava o alimento com uma consciência renovada, sentindo a vida retornar às suas veias como um rio que volta ao seu leito natural. O calor da comida era o calor do afeto de Mira, uma energia vital que transcendia a nutrição puramente física do corpo debilitado. Cada grão de arroz era um passo a mais para longe do abismo onde ele se perdera após a morte trágica de sua amada mãe querida. Raiver observava a cena em silêncio, sentindo um desejo profundo de participar daquele ritual de cura que estava salvando o seu único herdeiro. Mira, percebendo o anseio no coração do bilionário, olhou para ele e fez um convite silencioso para que ele se aproximasse da cama. O homem que governava impérios industriais hesitou por um segundo, sentindo-se indigno de tocar naquele solo sagrado de amor incondicional. No entanto, o olhar de Ishaan o chamava, pedindo que o pai também se libertasse das correntes de mármore daquela existência fria, solitária e sem qualquer sentido real. Pela primeira vez na história daquela linhagem orgulhosa, o magnata do aço sentou-se no chão de mármore, ao lado da jovem vinda da aldeia. Ele deixou de lado o terno impecável e a postura de autoridade, permitindo que sua vulnerabilidade humana fosse vista e acolhida sem qualquer julgamento. Meira entregou-lhe a colher de madeira, guiando sua mão trêmula para que ele mesmo alimentasse o próprio filho naquela manhã de renascimento espiritual. O toque das mãos de pai e filho, mediado pelo alimento de Mira, selou um pacto eterno de proteção, cuidado e amor profundo entre eles. O jantar daquela noite não foi servido na imensa mesa de mogno da sala de jantar principal, rodeado por criados uniformizados e frios. A família reuniu-se no quarto de Ishaan, compartilhando a mesma comida simples que Mira trouxera de sua tradição rural e cheia de vida. Savitri sentou-se com eles, seus dedos contando as contas do Japamala, em agradecimento por ter visto a luz voltar a brilhar naquelas paredes. A riqueza dos Malhotra agora não era medida pelo ouro nos cofres, mas pela qualidade do silêncio que os unia em amor, paz e compreensão mútua, verdadeira. O momento mais esperado aconteceu quando Ishaan, após meses de um silêncio que parecia definitivo, olhou para Rajver e sussurrou a palavra pai. O som foi baixo, quase um suspiro, mas ecoou pela mansão como o toque de um sino de ouro em um templo antigo das montanhas. Rajver desmoronou em soluços de alegria, abraçando o filho com uma força que buscava compensar todo o tempo perdido em sua busca insana pelo poder. A barreira de gelo que cercava o coração do bilionário derreteu completamente, revelando um homem novo, capaz de sentir e amar verdadeiramente. Meira observava a cena como uma paz profunda, sabendo que sua missão ali estava completa e que o equilíbrio do karma fora restaurado. Ela explicou que o amor é o único alimento que nunca acaba, e que a verdadeira fortuna reside na capacidade de ver a divindade no outro. Ela não pediu recompensas, mas Rajver declarou que, a partir daquele dia, Mira seria considerada um membro da família, com plenos direitos e honras.
A aldeã que fora caluniada e expulsa agora era o pilar espiritual sobre o qual a nova casa Malhotra seria reconstruída com bases muito mais sólidas. A transformação na mansão espalhou-se como uma brisa fresca por toda a cidade de Delhi, mudando a forma como os ricos olhavam para os pobres. Rajver começou a investir sua fortuna em projetos que levavam dignidade e sustento para as aldeias, como a de Mira, retribuindo o milagre recebido. Ele aprendeu que o sucesso sem compaixão é apenas uma forma elegante de miséria, e que a voz de uma criança vale mais que 1000 relatórios financeiros. O Império do Aço tornou-se um império de esperança. Guiado pelas lições de simplicidade de uma jovem de coração puro e nobre, Ishaan começou a caminhar pelos jardins, agora acompanhado não apenas por Mira, mas por um pai que aprendera a brincar e a ouvir histórias. As memórias da mãe já não traziam apenas dor, mas uma saudade mansa que os impulsionava a viver cada dia com gratidão e alegria. O luto transformara-se em uma luz que iluminava o caminho deles, lembrando-os da fragilidade da vida e da importância dos laços afetivos. A mansão, antes um túmulo de mármore branco, agora transbordava com os sons de risos constantes e de canções folclóricas indianas cheias de significado e alma. Os campos de mostarda da aldeia de Mira floresciam em sintonia com a recuperação de Ishaan, simbolizando a conexão inquebrável entre o homem e a natureza. Meira trazia flores frescas todos os dias para o altar da casa, mantendo viva a chama da fé que os sustentara nos momentos mais sombrios. Ela ensinou a Rajver que a verdadeira liderança é servir com amor, e que a comida preparada com ódio nunca poderá nutrir o espírito humano. O ciclo da vida continuava, mas agora em uma frequência de harmonia que atraía apenas bênçãos e paz para todos naquela residência sagrada. A modernidade de Delhi e as tradições milenares da Índia encontraram um ponto de equilíbrio perfeito dentro daquela residência renovada pelo afeto sincero. Os médicos ficaram maravilhados com a recuperação de Ishaan, mas Rajver sabia que a ciência apenas cuidara do corpo, enquanto Mira curara a alma. Ele não desprezou o conhecimento técnico, mas aprendeu a dar o devido valor à sabedoria ancestral que flui através das gerações de forma silenciosa. A família Malhotra tornou-se um exemplo vivo de que a riqueza material pode e deve ser submetida aos valores éticos, morais e espirituais mais elevados de todos. Rajver escreveu um Novo Testamento, onde o maior legado que deixaria para Ishaan não seria o controle das fábricas, mas a lição de humanidade recebida. Ele queria que seu filho crescesse sabendo que ninguém é tão pobre que não possa dar nada, nem tão rico que não precise de nada. Mira continuou a ser a mentora do menino, ensinando-lhe a linguagem dos pássaros e o segredo das sementes que dormem sob a terra fria. O herdeiro do aço estava sendo forjado agora com o fogo do amor puro e o martelo da verdade espiritual mais profunda e eterna. Savitri sentia que seus dias finais seriam de absoluta paz, vendo sua linhagem salva da destruição emocional que a ganância quase causara. Ela frequentemente sentava-se no terraço com Mira, trocando sabedoria sobre a vida e sobre os mistérios do universo que nos cercam a todos. A matriarca reconhecia que a jovem era a encarnação da própria energia materna que a casa tanto necessitava para se manter em pé. A fumaça dos incensos subia ao céu, carregando as preces sinceras de uma avó que vira o milagre da vida acontecer diante de seus próprios olhos cansados e felizes. O orgulhoso chefe de cozinha pediu perdão a Mira por sua inveja cega, e ela o aceitou com um abraço fraternal que dissolveu anos de amargura. Agora, a cozinha da mansão era um local de aprendizado mútuo, onde técnicas francesas se misturavam aos segredos das ervas medicinais das aldeias remotas. A comida servida aos convidados de Rajver tinha um novo sabor, um sabor que falava de hospitalidade real, de respeito por todos os seres vivos. A mansão Malhotra deixara de ser uma vitrine de ostentação para se tornar um lar de verdade, acolhimento e muita luz espiritual constante. Em uma noite de lua cheia, a família reuniu-se para celebrar o Festival das Luzes, o Diwali.
com uma alegria que transbordava pelos portões abertos, Meera acendeu as pequenas lamparinas de barro ao redor de toda a propriedade, simbolizando a vitória definitiva da luz sobre a escuridão da ignorância humana. Ishaan corria entre as luzes, seu riso ecoando como música celestial que trazia lágrimas de felicidade aos olhos de Rajver. O passado fora purificado pelas chamas da verdade, e o futuro brilhava com a promessa de uma existência plena, feliz e cheia de um significado muito maior. Meera levou Ishaan para visitar o Ganges, onde o menino pôde oferecer flores ao rio sagrado em memória de sua mãe, fechando o ciclo do luto. Raifir acompanhou-os, sentindo que o rio também lavava seus próprios pecados de arrogância e de falta de empatia com o próximo. Eles ficaram ali, em silêncio, observando as águas que fluíam eternamente em direção ao oceano infinito da consciência divina e universal. Naquele momento, não havia milionários ou aldeões, apenas almas irmãs compartilhando o milagre da existência sob o céu estrelado da Índia. Em total comunhão com o universo sagrado, o vínculo entre Meera e Ishaan tornou-se uma lenda urbana em Delhi, inspirando outros a buscarem conexões reais em um mundo cada vez mais digital. As pessoas começaram a perceber que o toque humano e o olhar sincero são as ferramentas de cura mais poderosas que possuímos gratuitamente. Meera nunca se considerou especial, apenas um instrumento do amor que está disponível para todos aqueles que abrem o coração com coragem. Ela continuou a viver com simplicidade, provando que a verdadeira grandeza reside na humildade do serviço desinteressado aos outros seres, independentemente de sua posição social ou de sua fortuna. Rajver aprendeu que o alimento que damos ao corpo é importante, mas o alimento que damos à mente e ao espírito é o que define o destino. Ele passou a dedicar tempo diário para meditar e para estar presente na vida de seu filho, abandonando a obsessão pelo trabalho incessante. A mansão Malhotra era agora conhecida por sua caridade e por sua atmosfera de paz, atraindo pessoas que buscavam não dinheiro, mas inspiração vital. O karma da família fora transformado pela intervenção de uma alma pura que não conhecia o medo, a ganância ou qualquer forma de egoísmo mundano e cruel. O sol se pôs sobre a mansão, tingindo as paredes de ouro e púrpura, enquanto Ishaan dormia o sono dos justos, seguro e bem nutrido. Meera sentou-se no jardim, sentindo a brisa da noite acariciar seu rosto, grata por ter feito parte daquela jornada de redenção e amor. A história do filho do milionário que não comia chegara ao fim, mas a história de uma família que aprendera a amar estava apenas começando. O amor, como o rio sagrado, continuaria a fluir, alimentando as almas e transformando o mundo inteiro. Um grão de arroz de cada vez. Para sempre, o destino encarregara-se de unir dois mundos opostos para provar que a essência humana é única e universal, independente da casta ou da conta bancária. Rajver olhou para as mãos de Meera e percebeu que nelas residia a verdadeira força que sustenta o universo em constante movimento e transformação. A pequena tigela de barro, agora guardada em uma redoma de cristal, era o lembrete diário de que o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a glória eterna. A lição fora aprendida com lágrimas, mas os frutos colhidos eram de uma doçura incalculável para todos os envolvidos. Meera olhou para o horizonte, onde a lua começava a subir majestosa, iluminando o caminho de todos aqueles que buscam a verdade no meio da ilusão. Ela sabia que seu trabalho continuaria, pois o mundo sempre precisaria de mãos que alimentam e de corações que acolhem, sem pedir nada em troca. Naquele lar, o milagre da nutrição tornara-se o milagre da união sagrada entre seres que se reconheceram através da dor e do afeto. A história de Ishaan e Meera estava agora escrita nas estrelas, como um exemplo eterno do poder transformador da compaixão e do amor humano incondicional.